Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, hoje é dia 16/4/2026. Que maravilha, estamos no mês de abril e eu profetizo nesse dia na sua vida, em nome de Jesus, que as portas se abrirão para você. Talvez você, no início do ano, janeiro, fevereiro e março, as portas ainda estão fechadas, mas o Senhor nosso Deus, Ele pode abrir uma grande porta para você nesse dia. Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor, estamos no canal de oração diária. Quero dizer para você que não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, faça parte desta família de oração diária. Glória a Deus. Se inscreva, dê um like e compartilhe também esta mensagem. Compartilhe essa oração com alguém, com um amigo seu, e com certeza o Senhor estará edificando a vida desta pessoa, desta família. Glória ao nome de Jesus. Nós temos também os nossos afiliados, que vocês podem também, irmãos, estarem dando olhada nos produtos que são colocados, nos links que são colocados dos nossos vídeos. Vocês podem estar adquirindo e abençoando o canal. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer que somos uma família, como sempre expressa nossa irmã Eliane Pinheiro, glória a Deus, esposa do pastor Júlio. Somos uma família comprada, remida pelo sangue de Jesus. Queridos irmãos, hoje o Senhor, como tem sempre providenciado um pão do céu, glória a Deus, um pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida, como diz nossa irmã Maria Benedita. Queridos irmãos, queremos agradecer pela vida dos irmãos que estão sempre aqui conosco. Deus em Cristo abençoe. Estaremos orando, pela vida do nosso irmão Alvino, a nossa irmã Marilene Souza, nosso irmão amigo, companheiro, que Deus abençoe sua vida, Adriano Assunção, meu amigo personal. Que Deus abençoe sua família, Adriano. Você é uma bênção na minha vida. Deus continue abençoando sua vida de forma gloriosa. Irmã Luzia, estamos orando pela senhora, irmã Luzia. Deus é contigo. Irmã Luzia, continua profetizando, continue cantando, pregando a palavra com muita maestria. Que Deus abençoe sua vida. Edis, companheiro, Deus abençoe Edis, Marcelo Santos e família, o Fábio, que Deus abençoe o Gregory. Estamos orando, Fábio, pela vida do seu filho, pela vida da sua família, para que Deus continue abençoando. Nosso irmão Juvenal Gonçalves de Oliveira, que bênção, Juvenal. Nosso irmão Peterson, Deus abençoe. Edson, meu amigo Vinícius Lucas, Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe no meu amigo Márcio Marques, que está lá na Espanha. Meu amigo César, Gesmiel Bruno, meu amigo, pregador do Evangelho, palestrante. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Meu amigo Fábio, Deus abençoe. A Monique, a irmã Antônia, Deus abençoe sua vida também. Nosso irmão Ricardo Vigilante, amigo, que Deus abençoe sua vida, Ricardo. A Anice, mãe do Rafa, está sempre conosco. A Luci, minha prima, estamos orando por ti para que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos que estão sempre aqui conosco. Roberto Gomes nos fez um pedido de oração, irmã Marli. Vamos orar pelo Roberto Gomes e família e também incluir a Aline Cruz. A Aline Cruz está passando por momentos difíceis. Colocou o meu amigo Roberto aqui. Ela está com um tumor, irmãos. E Deus pode restaurar a vida da Aline Cruz. É uma jovem, se eu não me engano, tem 29 anos. Vamos orar para que o Senhor possa efetuar uma cura na vida desta jovem. Glória a Deus. Eu
confio nas orações dos irmãos. Eu creio, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estamos orando, irmã Marli, pelo Antônio, pela Camila. Irmã Isabel, estamos orando pela irmã e família e pelo seu esposo Agenaldo. Pastor Odilberto Teles, irmã Lúcia, nosso querido amigo pastor Hélio, a irmã Belcholina, o Vanderlei, a irmã Luciana. Que Deus em Cristo abençoe o Nazareno, a irmã Márcia. Vamos orar também pelo irmão Valmir aí no estado de Minas Gerais, aí na cidade de Uberaba. Povo abençoado, povo lindo. Diz para esse povo aí que Jesus quer abençoar esta cidade, esse estado maravilhoso. Que Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham no estado do Rio de Janeiro, estado da Bahia, estado do Piauí, Paraná, Santa Catarina, aos nossos irmãos que nos acompanham em Portugal. Glória a Deus, que Deus em Cristo abençoe. O nosso querido pastor Márlio, ali em Cartacho. Pastor Márlio, Deus abençoe sua vida. Pastor Eliezer, ali em Lisboa. Pastor Desi, meu amigo pastor Desi, Deus abençoe sua vida. Pastor Eli Felete Domingos, pastor presidente, grande amigo, que Deus em Cristo continue te instrumentalizando. Glória a Deus. Pastor Eli Felete é uma referência para os obreiros de hoje, né? É um pastor que tem uma conduta ilibada, que tem um padrão ético, é um homem de Deus, né? Assim como nós temos pessoas na galeria dos heróis da fé, se fosse contada hoje, e com certeza está aberta, na verdade, os céus estão contando, né? Os céus estão testemunhando a vida desses homens de Deus. O pastor Eli Felete está nessa galeria de pessoas que fazem a obra de Deus. Nós tínhamos um pastor, irmãos, muito referência, uma referência muito grande. Os irmãos podem pesquisar aí nas plataformas do YouTube. Ministrava muito tempo nos Gideões Missionários, que nós temos ele como uma referência até hoje, né? A Bíblia diz que depois de morto ainda fala. Pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Pesquise lá e vê as mensagens. Que inspiração, irmãos. Que homem de Deus, né? Pesquise lá, pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Temos um missionário, Bernard Johnson, que fez um trabalho extraordinário aqui no Brasil. Billy Graham. Quem nunca ouviu falar sobre Billy Graham, né? Billy Graham, grande evangelista. Duarte Lehman Moody. Nós temos pastor hoje, como pastor Napoleão Ribeiro Falcão, pastor Idecaso Takayama. Que Deus em Cristo conserve esses homens, preserve esses homens. Glória a Deus. Preservados por Deus para o tempo do fim, né? Que nós sejamos nestes dias, irmãos, que nós estejamos preservados, guardados por Deus para esse tempo. Hoje eu tenho uma ministração que o Senhor colocou no meu coração. Vamos falar de um personagem que foi uma referência. Ele veio preparar o caminho do Senhor, ele foi percursor. Quem foi esse? Daqui a pouco você vai descobrir. Ele foi muito usado, ele esteve no deserto, ele não tinha vaidade nenhuma, mas ele pregava uma mensagem e ele foi lhe incumbido, Deus lhe incumbiu de trazer, de fazer algo, né, de preparar um caminho, de realizar uma grande obra. Nós vamos falar sobre esse personagem, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, estamos na tua presença. Queremos nesse dia te agradecer mais um dia, porque esse é o dia que fez o Senhor. E temos a certeza que o teu Espírito está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor tem nos guardado. A tua palavra nos diz que não tosquerneja nem dorme o guarda de Israel. A tua palavra nos diz que desde a iniquidade
ou melhor dizendo, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós esperamos em ti, Senhor. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós confiamos, Salmo 40, diz a palavra do Senhor que nós devemos esperar pelo Senhor, porque Ele vai se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Tua palavra nos diz que o Senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos e colocou um cântico novo na nossa boca. Pai querido, guarda esta família, preserve esse líder, preserve essa irmã, dirigente do ciclo de oração, preserve esse jovem, Senhor, preserve essa jovem, Senhor, essa criança, assim como o Senhor usou Josias, com a idade, Senhor, de 8 anos, ele passou a reinar em Israel. Desde cedo o Senhor tem demonstrado que tem um projeto na vida desta criança. Senhor, que nós, como responsáveis dos nossos filhos, nós possamos inculcar a palavra. Que nós possamos orar pelos nossos filhos, pelo futuro deles, porque eles serão, Senhor, ou darão continuidade. Pegarão, Senhor, o bastão de nossa mão e darão continuidade no projeto do Senhor sobre a face da terra. Levanta líderes, pregadores, ensinadores. Levanta, Senhor, referências nesses últimos dias, aonde o amor está se esfriando, o pecado está se proliferando, mas guarda a tua igreja, guarda, Senhor, e em toda época, em todos os tempos, períodos, circunstâncias, o Senhor sempre preservou, o Senhor sempre guardou um remanescente fiel, um que não se corrompe, uma igreja que não se corrompe, um líder que não se corrompe, Senhor, um pregador que não se corrompe, um pastor que não se corrompe, Senhor, uma missionária que não se corrompe. Senhor Jesus, são os remanescentes que o Senhor tem guardado nesses últimos dias. Pai querido, que sejamos, meu Deus, aleluia, instrumentos em tuas mãos, vozes proféticas para esta geração. Vozes proféticas que não estão adormecidas, mas que estão, Senhor, reavivadas dioturnamente para fazer a tua vontade entre os campos, os becos e os valados. Senhor, visite cada família, cada obreiro. Visite, Senhor, os professores da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre. Use-os, meu Pai, como instrumento em tuas mãos para ensinar a tua palavra. Senhor, refrigera a nossa alma. Entra na área física, repreende a enfermidade na vida da Aline, Senhor. Repreende a enfermidade na vida da tua filha, do teu filho que ora comigo nesse dia. Repreenda, Senhor, todo mal esteja expulso, Senhor, da vida deste homem e desta mulher. Que o Senhor possa remover o câncer, que o Senhor possa remover, Senhor, ó Deus, todo tipo de enfermidade virulenta, todo mal que está crescendo dentro, Senhor, do corpo da tua filha e do teu filho. Restaura, assim como Naamã, general, chefe, Senhor, a qual o Senhor dava livramento àquele povo, mas ele tinha uma lepra. Por baixo, Senhor, daquelas vestes de general, ele possuía uma lepra, que era uma doença incurável na época. E o Senhor restaurou a pele, como a pele de uma criança. Restaura, Jesus, a saúde do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, visita os leitos hospitalares. Visita a irmã Nicéia, dê saúde à tua filha, ao presbítero João. Visita, Senhor, a Maria Gomes e o pedido, Senhor,
o pedido que ela me fez. Se eu não estou equivocado, é o Jonatas, Senhor, ou o Tomás. Deus, o pedido que ela fez, que o Senhor possa, Senhor, concretizar o milagre, concretizar a cura, a restauração, o que essa pessoa estiver precisando dentro do pedido da tua serva, que o Senhor possa realizar para a glória do teu nome. Todos do canal, todos os inscritos, membros do canal, que sejam alcançados por ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, abra suas Bíblias em João capítulo 3, versículo 26. Estaremos entendendo aqui o texto a respeito desse grande homem de Deus. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tem dado testemunho a respeito de ti, ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João está batizando, João está cumprindo com um propósito, e as pessoas estão indo ao seu encontro. Glória a Deus. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Claro que aqui era o testemunho de João, juntamente com os discípulos de João, estava falando a respeito de Jesus, que estava batizando e todos estavam indo ao encontro de Jesus. João vai e responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, se o homem recebe honra, se existe uma liderança, se a pessoa recebeu autoridade, e não existe autoridade que não tenha a aprovação de Deus. Cada autoridade que resiste, ou que o país recebe, é uma ferramenta nas mãos de Deus. Às vezes uma ferramenta para correção, ou até mesmo para abençoar. E às vezes Deus permite, não é vontade diretiva de Deus, mas às vezes é vontade permissiva para que o povo possa voltar para Deus. E às vezes Deus permite, às vezes, alguns tipos de autoridade que faz o povo padecer. E aí cumpre aquela passagem bíblica que diz que quando um rei ruim ele governa, ou quando o presidente ruim governa, o povo padece. Mas quando tem alguém que está alinhado, atrelado ao coração de Deus, o povo prospera. Versículo 28, vós mesmo sois testemunha de que eu vos disse, eu vim cumprir um papel. Aqui João está dizendo, olha, vocês são testemunha. Em nenhum momento eu disse para vocês que eu sou Cristo. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como percussor. Eu fui enviado para preparar o caminho. Eu fui enviado como um mensageiro. Fui enviado para cumprir um propósito. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não somos estrelas. Nós não devemos, por pregar ou ensinar ou, sei lá, ter um canal nas plataformas, ter mais ou menos, tem pessoas que têm aí 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, 15 milhões. Tem pessoas que se orgulham, né? Não. Somos um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser o pastor líder dos pastores. Você pode ter a faculdade de teologia em PhD, doutor em biblicista, né? Tem que ter o conhecimento que for. Nós estamos aqui cumprindo um papel. A Bíblia diz: quanto maior é dado, maior é cobrado. Se a gente precisa entender que quanto mais Deus
coloca-nos em posição de destaque. A gente precisa servir e servir bem ao reino. João aqui, ele não procura, o holofote. João não procura fama. João está apenas procurando reconhecimento do que ele veio fazer. E ele entendia o propósito de Deus na sua vida. João disse: olha, vocês são testemunha. Eu nunca disse para vocês que eu era o Cristo, mas fui enviado como percussor. O que tem a noiva, está João dizendo, é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já cumpriu em mim. João está dizendo: eu estive ali próximo do noivo. E quando o amigo do noivo está próximo do noivo, ele se alegra. Essa alegria eu já senti. Convém, versículo 30, João está dizendo que ele cresça e que eu diminuo. João Batista, meus irmãos, era uma das figuras mais singulares da Bíblia, servindo como ponte definitiva entre as profecias do Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que João é o último profeta. Então João faz uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo, a chegada de Jesus no Novo Testamento. A vida de João Batista foi marcada por um propósito claro, um propósito humilde e, ao mesmo tempo, um pouco radical. O nascimento de João foi milagroso. Ele foi filho de Zacarias e Isabel. João nasceu em uma concepção milagrosa. Seus pais eram idosos, Isabel era estéril, e nós temos esse princípio de esterilidade em várias mulheres da Bíblia. Várias mulheres, por exemplo, Sarai, mulher de Abraão, estava avançada em idade. E Deus fez ela conceber. E assim sucessivamente, Deus também abriu a madre de Ana. E ela concebeu e teve um filho. Um filho que não foi um personagem qualquer, foi Samuel. Deus, irmãos, ele é glorificado na nossa fraqueza. O poder de Deus é manifesto em nossas fraquezas. Você está passando por um momento difícil? É aí que Deus vai manifestar o seu poder na sua vida. Espere, está chegando o seu milagre. Quanto mais difícil fica, é porque já está chegando o milagre. É porque você já vai conceber a bênção. O anjo Gabriel anunciou que ele seria João, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Olha que coisa maravilhosa, olha que palavra extraordinária do anjo Gabriel, dizendo que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. João tinha uma missão, e a sua missão principal foi profetizada por Isaías séculos antes. Isaías vai dizer que ele era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. João teve uma vida no deserto. O seu estilo de vida foi um estilo de vida. Muitas vezes João vivia isolado no deserto da Judéia, com 30 anos de idade, antes de iniciar seu ministério público. E o ministério de João foi curto, 6 meses. A Bíblia diz que ele se vestia de peles de camelos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era um símbolo visual
de sua renúncia ao conforto do palácio, para João focar inteiramente ao seu projeto. João tinha um propósito, João tinha um projeto, Deus tinha estabelecido. É isso que você vai fazer. E talvez seja essa a mensagem que você precisa ouvir. E se cada um entendesse o propósito pela qual você está aqui na terra para realizar e cumprir o teu propósito, se cada um de nós cumprirmos com o nosso propósito, a obra de Deus ela vai avançar. Às vezes nós se sentimos inútil, mas não, a Bíblia diz que nossa árvore foi plantada junto a ribeiros de água, a qual nós damos fruto na estação própria. Não tem como não dar fruto. Somos plantados, as nossas raízes são profundas em Deus. Elas vão buscar irrigação dentro do solo. Cumpra o teu propósito, faz a obra de Deus. A mensagem central de João era arrependimento e conversão. É a mensagem que nós precisamos pregar hoje. Arrependei-vos, convertei-vos. A mensagem direta, é uma mensagem urgente. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, ou o reino dos céus está próximo. Há mais de 2000 anos atrás, João estava no deserto da Judéia transmitindo esta mensagem. Eu estou aqui hoje dizendo para você também, é chegado o reino dos céus, a volta de Jesus está bem próxima. Olha os sinais aí, as guerras, olha os sinais aí, rumores, proliferação do mal, do pecado, das instituições, a inversão de valores. E nós precisamos cumprir, como João, o propósito que Deus estabeleceu para a gente cumprir. Ele batizava no Jordão aqueles que confessavam seus pecados, um ato que simbolizava a purificação interior necessária para receber Jesus como seu Salvador, ou Messias. Havia um confronto ao pecado, porque o pecado atrai a ira de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele não temia confrontar, inclusive, os poderosos. A mensagem de João não era só para um público, não era uma mensagem seletiva, era uma mensagem que abrangia todos, os poderosos, denunciando o pecado, independentemente das consequências, o que eventualmente levou sua prisão e execução por Herodes. João não temia a morte, aleluia. João era crente. João, ele queria cumprir o propósito de Deus. Cumpra também. Ao ver Jesus, João ele proferiu uma das frases mais icônicas do cristianismo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior legado de João Batista, o que nós vemos nele é a sua postura, a sua garra diante dos desafios. Jesus, ele deu testemunho de João e disse: olha, entre os nascidos de mulher, não houve nenhum profeta maior que João. Mas João entendia que ele era servo. Em João 30:30, ele diz assim: é necessário que ele cresça. Quem cresça? Jesus cresça. E eu diminua. Isso é uma vida de reverência, de submissão total e completa a Deus. E entendendo que quem tem que crescer
É o nome de Jesus. Se nós oramos e Cristo cura, é Ele que tem que ser glorificado. Se nós oramos e Jesus abençoa a vida financeira de alguém, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. O nosso ministério, ele depende de Deus. Agora nós podemos fazer uma aplicação a respeito dessa mensagem. Às vezes nós estamos no deserto, como João esteve, momentos de silêncio, mas nesse silêncio nós podemos ouvir a voz de Deus. E João ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus e transmitia com a sua voz. Por isso que ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas na verdade ele estava transmitindo a vontade de Deus. Era Deus que estava clamando. Era Deus que estava chamando o povo, a atenção do povo dentro daquele império. Há uma aplicação também. Precisamos praticar, como João pregava, uma mensagem de arrependimento. E o arrependimento precisa ser sincero. Mudar as atitudes que nos afasta de Deus. Outra coisa, e são muitos os ensinamentos que João ele transmite para os nossos dias. Transmitiu para aquela época, e nós podemos fazer uma ponte da época de João até os nossos dias, e essa mensagem ela é viva até hoje, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. João vivia, ele não temia a morte. João tinha coragem, ele defendia a fé, ele era um apologeta daquela época, um defensor da fé cristã. Ele defendia a fé, mesmo quando a mensagem não era tão popular, mas ele transmitia a vontade de Deus. João não queria agradar os homens. João queria agradar a Deus. Que Deus abençoe sua vida e que essa mensagem venha trazer alguma lição para a sua vida. Nós somos a igreja de hoje. Nós somos os obreiros de hoje. Nós somos os porta-vozes de hoje para transmitir a mensagem de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades nesse dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.